E aí galera, tudo bem? Aqui é Rafael Mauri, professor de língua e cultura japonesa do Pensando Japão. E hoje a gente vai ter um daqueles nossos vídeos sobre a cultura japonesa. Como o próprio nome do canal é Pensando Japão, a gente vai trazer aqui algumas discussões sobre algo que eu acho muito importante de todas as pessoas que estudam a língua e a cultura japonesa pensarem. Hoje eu vou falar sobre essa ideia que nós ocidentais temos do que é ser japonês. Se o povo japonês é bom, se o povo japonês é mau. Como a gente vê muito na internet, né? Existem muitas ideias estereotipadas do povo japonês. Então hoje eu vou trazer justamente essa discussão. Então vamos lá, gente, vamos começar esse tema. Talvez ele traga algumas discussões, algumas pessoas vão discutir se eu tô certo ou se eu tô errado, mas a ideia aqui não é trazer para vocês uma verdade e falar o povo japonês é assim ou o povo japonês é assado, mas o objetivo do vídeo é conscientizar a gente, ocidental, sobre o povo japonês. Para quem não sabe, eu estudo a língua e a cultura japonesa já faz 23 anos, fiz a minha faculdade lá no Japão, já fiz outras viagens de mochilão, todo ano eu tô tentando ir. Desde pequenininho eu tenho uma ligação muito forte com a comunidade japonesa no Brasil e com os japoneses. Eu tô passando, né, essa informação pessoal, porque é interessante vocês saberem da experiência que eu tive, como ao longo do tempo a minha visão sobre os japoneses mudou bastante também. Para começar, quando eu era muito pequenininho, eu queria ser japonês. Eu tinha uma visão bem romântica, né, bem idealizada, né, como toda criança que tem muitos sonhos, muitas visões incríveis do mundo assim. Normalmente são visões que não são tão perto da realidade, são muito românticas. Eu queria ser japonês. Todos os estereótipos de japonês que tinha na minha cabeça, os que eu achava interessantes, eu gostaria de ser daquele jeito, inclusive fisicamente. Sempre achei japoneses muito bonitos. Mas de onde vieram esses estereótipos? Aquela coisa, o japonês é disciplinado, o japonês é inteligente, o japonês sabe quando falar, o japonês é um povo que está sempre pensando no grupo, tem uma hierarquia muito forte, ele não desrespeita os outros, né? Então tem vários aspectos e várias características que foram passadas para mim, mesmo não sendo descendente de japonês, como uma ideia de como o povo japonês era, e realmente muitas dessas ideias vieram da própria colônia japonesa, aqui no Brasil, e também vieram dos não descendentes, olhando algumas diferenças de educação e da família, talvez reforçando alguns estereótipos. Inicialmente, né, eu tinha essa visão dos japoneses. E o que eu gostaria de já ir falando para vocês é pra gente tomar muito cuidado, porque na internet tem muitas pessoas que falam sobre o povo japonês. Eu fico meio preocupado às vezes, porque tem pessoas que acabaram de chegar no Japão, aí falam, o japonês é assim, o assado. Aí se tem uma experiência ruim, vai detonar, vai falar super mal do Japão. Aí se tem uma experiência boa, vai falar que o Japão é tudo de bom, não sei o que, papapá. Então tem pessoas que são muito empolgadas e elas querem fazer conteúdo que chamem a atenção. Então elas vão puxar para esse aspecto mais chamativo, né? Como é acontecido com tudo na internet. Agora, existem também influências que estão há muito tempo no Japão e falam que o Japão é assim ou é assado, mas eu tenho um problema em certos discursos, que é o seguinte: tem pessoas que falam assim, olha, eu já estou no Japão há 10 anos, eu sei o que é o Japão. Você não sabe o que é o Japão. Aí a pessoa vai lá e fala tudo que ela percebeu do Japão. Muitas vezes, o que eu percebo dessas pessoas é que elas estão também em uma bolha. Por exemplo, quando eu morei no Japão, eu fui como intercambista. Eu fui para uma universidade, estudei na Universidade de Nagoya, e os japoneses que estavam à minha volta já estavam acostumados com estrangeiros, já sabiam receber estrangeiros. Eu falava japonês, então me comunicava perfeitamente com eles. É totalmente diferente a experiência que eu tive do que é o povo japonês, de uma pessoa que, por exemplo, não fala japonês, mora no Japão há muitos anos, trabalha em fábrica. Olha só o que acontece também. Muitos japoneses que trabalham em fábrica, eles têm aquela visão de que, nossa, estrangeiro está roubando os nossos empregos. Já tem aquela questão de hierarquia japonesa, que ele sabe que quem vai estar abaixo deles tem que respeitar e tem que obedecer. E eles fazem isso de japonês para japonês. E muitas vezes chega um estrangeiro que não entende esse sistema de hierarquia, acaba desrespeitando as pessoas que estão mais em cima, as pessoas que estão em cima ficam bravas com ele, e o brasileiro nem sabe por que tá bravo, porque não existe nem comunicação, nem o japonês fala a língua do estrangeiro, nem o estrangeiro fala japonês. E vai se criando uma discórdia muito grande. Percebam que a experiência que eu tive foi totalmente diferente de uma pessoa que teve essa experiência que eu falei aqui. Tem vários alunos nossos que trabalham em fábrica, estão exatamente nessa situação. Não conseguem falar japonês, acontecem várias coisas em volta deles e eles não sabem interpretar o que está acontecendo. Eles interpretam de acordo com o que eles acham que está acontecendo. Eles não conseguem falar com o japonês, tentar discutir uma situação, tentar conversar, ver o que realmente aconteceu. Muitas pessoas que passam informações de como o Japão é e estando no Japão, elas estão com um véu também.
um limite, que é o limite da língua. Então elas passam tudo pra gente baseado no que elas acham que está acontecendo. Elas não chegaram e conversaram diretamente com os japoneses. Isso é uma coisa que eu acho muito importante. Eu não estou passando pano pro japonês porque tem muitas questões negativas. Tem japonês que é xenofóbico, tem japonês que realmente que vai maltratar mesmo o estrangeiro, tem isso. Eu não estou falando que isso não exista, porque existe. O que acontece muito é que muitos estrangeiros falam mal de japoneses, sendo que nem sabem exatamente o que está acontecendo. Não entendem a cultura, acabam desrespeitando sem saber. Na hora de conversar não tem conversa, porque não existe comunicação. Recentemente a gente fez um vídeo conversando com o Peter, um conhecido nosso que ele é casado com uma japonesa, e a gente estava falando sobre algumas questões do serviço no Japão, né, sobre a ligação com os objetos. Era um vídeo muito longo, era uma entrevista. Só que a gente fez um corte. E aí o corte, como vocês sabem, reduz muito. A pessoa só viu aquele corte e a pessoa falou assim: nossa, você está falando que o serviço do Japão é bom? Não é bom não, já fizeram isso e aquilo comigo, não sei o que, papapá. Eu tive que responder a pessoa: olha, a gente está falando que de forma geral o serviço do Japão é melhor que no Brasil. A gente está fazendo uma comparação geral. Não é que não tenha algo ruim no Japão. Só que, o que aconteceu? Eu mandei mensagem para essa pessoa. Eu falei: olha, a maior parte das vezes que eu vi que os brasileiros tiveram problema com serviços, né? Algum serviço japonês, é porque eles não conseguiam nem falar direito com os japoneses, o que eles realmente queriam. E quando os japoneses falavam para ele: olha, a gente vai estar em tal dia, tal hora, você tem que estar com tal documento, tem que estar você pessoalmente, não pode estar outra pessoa, o brasileiro não entendia, porque ele não falava japonês. O serviço não conseguiu nem ser feito, realizado de forma competente, porque não tinha nem comunicação. Ou seja, estou resumindo aqui uma questão que é: grande parte das coisas que falam mal morando no Japão tem a ver com falta de comunicação. Tem a ver com muitos de nós brasileiros que não falam a língua e não conseguem realmente entender o que está acontecendo. Isso é um ponto. E não estou tirando, né, e negando as questões negativas que acontecem no Japão. Uma coisa pra gente ter uma consciência mais do todo. Não chegar e falar: eles são ruins, eles são bons. Não é isso. Agora vamos lá. Outras coisas que eu gostaria de discutir sobre essa ideia do que é ser japonês. Eu vou falar agora uma questão mais histórica. Acredito que poucas pessoas sabem, só quem estudou mais a fundo o Japão vai ter uma noção, assim, dessas questões, né? O Japão, lá no período Tokugawa, ele ficou fechado por quase uns 200 anos. Ele só tinha contato com a China e com a Holanda. Mesmo assim, isso era em uma ilhazinha bem pequenininha. E existia um movimento interno do Japão de querer abrir os portos, porque a família Tokugawa já dominava muitos anos lá. Aí você vê como é que também tem o ponto de vista histórico. Tem gente que vai falar que são 200 anos de paz. Tem gente que vai falar que são 200 anos de ditadura. Difícil saber, mas era uma família só que comandava tudo. E o comércio basicamente não existia, mas tinha essa pressão interna para abrir. Só que não conseguia por causa da família que dominava. E aí o Comodoro Perry, ele vai pegar alguns navios cheios de canhões, apontar para um dos portos do Japão e vai obrigar o Japão a abrir os portos, à base da força mesmo. Né? Tem gente que vai falar: os Estados Unidos são malvados, não sei o quê. Aí, tá vendo? É difícil de admitir. Quem era malvado? Eu não acho que os Estados Unidos estava certo de usar força. Mas será que os japoneses que estavam há 200 anos com os portos fechados estavam satisfeitos também? Tá vendo que já tem duas formas de interpretar a história também? Ok, abrir os portos. Nisso, o povo japonês como um todo ficou muito assustado com o nível da tecnologia e das potências europeias. É como se o Japão tivesse parado no tempo, com tecnologias mais medievais, e a Europa já na época industrial. Outra coisa que assustou, praticamente todos os países ali da Ásia estavam sendo colonizados pelos europeus. Eu estou resumindo algumas coisas que eu quero ir direto ao ponto dessa questão da identidade, né, dessa visão do que é ser japonês. Existe todo um choque, quando você vai ver os primeiros livros que retratam isso no Japão, tem todo um choque, assim, de começar a comparar o povo japonês com o povo europeu. E, inicialmente, os europeus são até retratados de forma bonitas, assim. Eles não são retratados como pessoas feias. Mas começa toda uma discussão do que é ser japonês. Inclusive, abrindo um parêntese, eu fiz a UNB, né, a Universidade de Brasília e a Universidade de Nagoya. Quando estava na UNB, tinha voltado do Japão, eu tinha feito um TCC, trabalho de término de curso no Japão, e quando eu cheguei, voltando para o Brasil, eu também tive que fazer um TCC aqui no Brasil. E eu fiz estudando a identidade cultural de jovens japoneses. Então, aqui no Brasil, eu fiz uma pesquisa com 10 japoneses, falando em japonês com eles, né? Perguntando para eles o que era ser japonês. Por que eu queria falar com esses japoneses? Porque esses japoneses, eles são japoneses que estudavam português no Japão e foram para outros países. Então eu queria que eles fossem pessoas que tivessem esse choque cultural, ou seja, eles conseguissem observar o Japão dentro do Japão e eles como japoneses fora do Japão. Isso era muito importante para a pesquisa. Então isso acontece quando abre os portos. Existe um choque muito forte na questão identitária dos japoneses. E aí, os japoneses começam a crescer absurdamente rápido, comparado a outras civilizações.
E quando os japoneses começam a crescer bastante, eles vão ter uma guerra lá com a Rússia, com a China, vai ganhar, tudo mais, os europeus não esperavam isso do povo japonês. Então ele vai subindo a bola dele. E aí acontece uma situação muito complicada, muito triste, que o Japão, ele envia um diplomata para as Nações Unidas e ele pede igualdade étnica ou igualdade racial, alguma coisa assim. Ele falou que os japoneses queriam ser tratados como iguais perante aos europeus. E os europeus se achavam superiores do que todo mundo, né? Eles estavam dominando a Ásia toda. E vinha um pedido desse, meio que formal, ele simplesmente foi ignorado. E aí é um ponto muito importante do que a gente pensa no que é ser japonês. Tanto quem é descendente de japonês, quem é japonês e quem não é japonês. Porque foi um choque tão grande essa ignorada, ser ignorado dessa forma. O Japão, se vocês forem ver, na Primeira Guerra ele era parte dos aliados, ele estava com os aliados, ele era inimigo da Alemanha. Mas já tinha um movimento no Japão que era um movimento anti-Ocidente. E tem a ver com isso. Como eu falei para vocês, inicialmente os japoneses eles começam a retratar os ocidentais de uma forma, até nas imagens, como algo bonito. Mas se você for ver, ao longo da história vai mudando. Aí aquele cara europeu, com o nariz mais empinado, mais limpo, assim, com a barbinha mais feita, é uma imagem inicial. Depois, quando começa a realmente rolar essas brigas, realmente de falar quem tem a raça superior, os ocidentais já são, europeus principalmente, né, são retratados com a barba toda mal feita, nariz gordão gigante, a pele suja, né? Então você já vai vendo que nisso que os japoneses estavam comparando os japoneses com os europeus, já começa essa coisa de se achar, de demonstrar o outro como inferior e não como igual ou superior. Mas teve muito a ver com o quê? É aí que eu vou entrar em uma questão muito complexa que foi muito tensa, inclusive aqui no Brasil. Quando os japoneses estão criando um sistema identitário, eles percebem que na época das guerras, né, antes da Primeira Guerra, inclusive, os povos que não tinham uma visão muito forte de si, né, uma visão nacionalista, o que eu sou? O que é o nosso povo? O que a gente busca? Estavam sendo todos colonizados. Ou seja, aqueles que tinham uma visão forte de si mesmo, colonizavam. E aqueles que não tinham, eram colonizados. E o Japão começou a criar todo um discurso do que era ser japonês, através da comparação com os outros. Vou falar uma visão pessoal minha, tá? Posso estar, é uma questão de estar certo ou errado. Eu acredito que foi algo muito importante para o Japão para se defender. Ele teve que criar uma visão identitária do que era o povo japonês, para todo mundo ter uma visão coesa e não ser dissolvido pela influência cultural e militar da Europa. Essa é a minha visão. A questão é que esse discurso de falar eu sou japonês, eu sou assim, assim, assado, chegou um momento que o discurso de identidade começou a ser assim, nós somos melhor do que eles. Começa uma questão muito complicada que vai ter uma influência direta no Brasil. Vários, né, japoneses vieram para o Brasil, formaram a maior colônia do mundo de japoneses no Brasil. E a colônia brasileira, ela tem influência direta dessa discussão e dessa questão que estava acontecendo no Japão durante as guerras. Os japoneses, eles proporam uma aliança com os outros países aliados, não sei se era Aliança Dragão Amarelo, era alguma coisa assim, eu não me lembro. Eu lembro que estava escrito em japonês e tinha um kanji de amarelo, acho. Que era uma aliança para todos se aliarem contra os ocidentais e conseguir realmente se defender da colonização ocidental. Só que o discurso japonês, alguns chamam de japonismo, outros já chamam de fascismo japonês, ele meio que convence os países asiáticos a se aliar, mas tem um porém, ele fala assim, mas eu, como sou o país mais evoluído, aí começa o povo mais disciplinado, mais inteligente, mais limpo, respeita a hierarquia, sabe todos aqueles estereótipos que eu falei no início do vídeo? Tem muito desse discurso. Somos nós que vamos comandar esse exército. E aí vários países não concordaram, acharam o Japão muito arrogante assim. E o que aconteceu? O Japão simplesmente vai ser o único país da Ásia que não vai ser colonizado, porque ele saiu colonizando. Se vocês forem ver, vou colocar um mapinha aqui, do tamanho que o Império Japonês chegou. Foi uma coisa gigantesca. Então o Japão realmente saiu invadindo e colonizando tudo. Com esse discurso. Utilizou também, pra vocês terem ideia, tinha muitas pessoas, muitos japoneses aqui no Brasil e descendentes japoneses que acreditavam nisso. Eles utilizaram a história mitológica japonesa, né? Que existe a deusa Amaterasu, que é a deusa do sol, e eles falavam que o primeiro imperador era neto de Amaterasu. Logo, a linha real, a linha do sangue dos deuses estava na família imperial. E todos estavam ali obedecendo os deuses, né? Vocês veem que isso é muito comum em vários momentos da história, né? Não é à toa, né, que na Segunda Guerra o Japão vai se aliar com a Alemanha e com a Itália, que tem uma visão de hegemonia, uma visão
de sangue puro. O Japão tinha essa visão. Onde entra a questão da gente, como a gente vê os japoneses aqui no Brasil. Os japoneses que vieram para o Brasil, muitos vieram com essa ideia de que o Brasil era um lugar de oportunidade, estava precisando, tinha muita terra, então era uma oportunidade muito boa, né, para crescer. Mas muitos desses japoneses também, eles tinham uma ideia de que o Brasil, vou falar aqui antes que vire um problema, o governo japonês vendia essa ideia de que o Brasil tinha terras boas, que você ia conseguir crescer, ia conseguir prosperar, mas existia dentro do povo japonês essa visão também muito ultranacionalista, que muitos deles vendiam a ideia de que vocês vão para o Brasil, mas o Brasil em algum momento vai ser colônia do Japão. Então muitos japoneses vieram também não com uma ideia de se misturar com o povo brasileiro, mas com uma ideia de que um dia o Brasil ia ser colônia japonesa. Agora vamos lá, Brasil. Depois eu volto para a Segunda Guerra. Olhando dessa forma, fica parecendo que os japoneses são malvados, né? Quando os japoneses chegam aqui no Brasil, os japoneses são tratados como escória. O Brasil precisava de mais mão de obra e ele estava com aquele processo de ele queria embranquecer o povo brasileiro. Então, as pessoas que vinham da Europa eram considerados mais evoluídos, eram considerados melhores. Mas as pessoas que vieram da Europa sofreram também, não tô falando que não sofreram, mas só que sofreram menos do que, óbvio, os negros e os asiáticos. Mas quando chegam os japoneses, o governo brasileiro tem até documentos registrando isso. Eles falavam, eles não são brancos, que nem os italianos, os alemães, eles não são pretos, mas eles são uma sub-raça. Assim, meio que vamos aceitar porque é um meio termo. Isso tá em documentos brasileiros, é horrível mesmo, desse nível. Os japoneses sofreram muito com isso, sofreram muito. Agora imagina, você chega numa terra e você é maltratado, taxado de inferior. Então muitos descendentes de japonês, amigos meus, quando a gente vai falar com os avós, bisavós, eles têm muita tristeza de como eles foram tratados. Tinham essa questão assim de achar que os brasileiros não gostavam deles. Então foram se fechando cada vez mais a colônia. Já chegou aqui, foi maltratado, né? Então já tinha, por um lado, vindo do Japão, uma ideologia assim de japonês é melhor, então vocês têm que ensinar a cultura de vocês para os outros e não se misturar. E aí chega aqui, teoricamente, a pessoa que você podia se misturar, que se trata mal, aí realmente potencializa isso. Então quando você percebe, assim, quando você conversa com muitos descendentes, é muito 880. Você vê descendentes que adoram muito a cultura e tem uma visão muito romântica e só fala do lado ruim que aconteceu com os japoneses aqui no Brasil e não sabem das atrocidades que o Japão fez na Ásia. E aí eles se veem como vítima no Brasil e não veem os japoneses na Ásia como algozes. Como é que a gente vai julgar? É o mesmo povo, são gerações diferentes. E outra coisa, coisas da guerra que são decididas pelos políticos, pelos generais, não é o que o povo realmente é. Você está vendo como é que já é difícil a gente chegar nessas conclusões absolutas. O povo japonês é isso ou é aquilo. Olha como é que é muito mais complexo do que falar isso. E aqui, no Brasil, quando o Japão perdeu a guerra, olha que coisa sinistra. Teve japonês com espada japonesa matando outros japoneses, ou descendentes. Porque dentro da comunidade japonesa, lá de São Paulo, um grupo mais ultranacionalista não aceitou. Achou que o governo brasileiro estava mentindo, que o Japão tinha perdido. Porque não tinha como o imperador japonês perder, já que os japoneses eram invencíveis, né? Eles não acreditavam nisso. Só que outra parte da comunidade japonesa aceitou, falou, não, a gente perdeu, não sei o quê. Esses ultranacionalistas, eles marcavam as portas dessas pessoas que falaram que o Japão tinha perdido, chamando eles de Makegumi, é o grupo dos perdedores, para avisar que no dia seguinte eles seriam mortos. Foi uma coisa horrível. Tem um filme sobre isso, chama Corações Sujos, tem uma pesquisada aí. Inclusive, essa história foi uma história que era tabu dentro da comunidade japonesa. Ninguém falava sobre isso, porque muitas vezes, você que é mais novo, se você vai falar sobre isso, talvez foi o seu avô que matou o avô da outra pessoa, que é seu colega. Então foi uma coisa que ficou em silêncio, ninguém falava sobre isso, porque era muito triste. Até que então uma pessoa que não é descendente de japonês fez uma pesquisa toda, escreveu o livro com os relatos e fez o filme. Então vocês estão vendo aqui muita questão da própria identidade do que é ser japonês. Principalmente para os descendentes de japonês, é muito difícil. Como eu tenho muitos amigos que são descendentes de japonês, existe toda aquela questão assim, né? Às vezes você está no Brasil e todo mundo chama de japa, mas você se sente brasileiro. Mas aí quando você vai para o Japão, os japoneses não te consideram japonês. Consideram você estrangeiro. E fica toda aquela briga dentro de si, se você é japonês, se você é brasileiro, sendo que você se identifica com várias coisas, vários aspectos das duas culturas. Mas tem muito a ver com como você é tratado por cada povo. E eu vejo que muitos amigos meus descendentes, que já foram pro Japão ou moram, sofreram desse sentimento de não ter um acolhimento em nenhum dos dois países. Magoa muito, né? E traz uma busca
interna muito complicada. Então, tudo isso que eu tô falando pra vocês, gente, o foco é vocês terem uma compreensão de que não vai ser sempre preto no branco. Vocês têm que experienciar as coisas por vocês mesmos. Vocês têm que ir no Japão, vocês têm que sentir como o Japão é. Ah, mas você ficou quanto tempo? Quais foram as pessoas? E outra, é muito importante vocês saberem conversar com as pessoas. Então você está numa situação que o japonês agiu assim com você, mas você não consegue nem falar com ele. Será que aquilo que aconteceu é exatamente aquilo que você sentiu? Vou dar um exemplo. Muitos brasileiros falam que os japoneses são mais frios. Eu tinha uma professora, ela já deve estar no Brasil há uns 50 anos, e ela é japonesa. E eu lembro quando eu era pequenininho, ela falou assim que ela achava os brasileiros muito frios. E eu fiquei muito assim, nossa, a japonesa achando isso, por quê? E aí eu perguntei pra ela por quê. Os brasileiros são muito diretos, assim, quando eu pergunto alguma coisa, se quer isso ou aquilo, eles falam logo não. E isso assustou ela. Na língua japonesa, pra quem conhece, normalmente quando você vai negar algo, você nunca é tão direto. Você floreia, você fala algumas coisas, mas não fala não diretamente, né? A não ser que você esteja sendo rude mesmo. Estão entendendo que a gente, brasileiro, de forma geral, tem um estereótipo que o japonês é mais frio. E ela, a japonesa, chamou a gente de frio, nós brasileiros. Mas quando você conversa com ela e você entende essa questão, você percebe que ela tá certa. Ela se sentiu assim. Você tem que entender a cultura dela, o que tá passando dentro dela. Agora, se a gente acha que com a nossa cultura a gente vai chegar em outro país e vai poder julgar tudo e todas as pessoas e todas as situações da mesma forma, isso é um tipo de ignorância. Isso é uma questão assim que chega a ser algo infantil. A gente tem que tentar entender, quando a gente vai para outro país, claro que a gente tá falando de Japão, como que aquelas pessoas se sentem com aquelas situações. E para isso a língua é extremamente importante. Evitem aceitar definições do que o povo japonês é ou não é, de pessoas que estão dentro de uma bolha e elas estão falando só a partir daquela bolha. E elas não estão procurando entender o que realmente está acontecendo. Eu sei que nunca ninguém vai chegar a uma concepção total da realidade. Mas cada pessoa é um fragmento e reflete um pouco dessa realidade. É como se fosse um espelho que está refletindo a luz. Esse espelho quebrou. Pá! Cada pessoa é um fragmentozinho que está ali refletindo aquela luz, que é a realidade. Para finalizar aqui, gostaria de falar para vocês, voltando àquele tema da guerra, é muito legal isso. E tem uma discussão sobre exatamente o que eu estou falando. Tem uma série no Netflix que chama Tokyo Trial. É uma série falando sobre essa questão de quando o Japão perdeu a guerra. Porque quando a Alemanha, a Itália e o Japão perdem a guerra, é constituído um grupo de juízes do mundo todo para avaliar os crimes de guerra e para julgar o exército e os políticos dos 3 países. Só que eles não estão conseguindo pegar num acordo como é que vai ser esse julgamento, porque quando você julga a Alemanha e a Itália é mais fácil, porque todo mundo ali é da Europa, então tem uma visão de mundo, uma concepção das coisas muito mais parecidas. Mas na hora de julgar o Japão é muito mais diferente. Será que os soldados podem ser culpabilizados se eles obedecem a uma hierarquia tão forte de um general que era meio maluco? Esse general, ele realmente era doido, assim, era um cara psicopata? Ou ele só estava obedecendo aquilo que falaram que o imperador, que era uma conexão direta dos deuses, mandou ele fazer? Então tem toda uma discussão muito interessante. Inclusive tem um dos juízes que representa um juiz indiano e vai direto nesse ponto. Galera, vejam, e aqui só de falar que é uma das séries que eu mais gosto. Vejam essa série e comentem aqui. Gente, por favor, todo mundo que chegou até aqui no final, não tô querendo falar mal de ninguém, não tô querendo colocar o dedo na ferida. É um vídeo para vocês tomarem consciência, entenderem melhor, abrirem mais o coração, entenderem que quando a gente está falando de culturas que são diferentes da nossa, a gente precisa ter muito mais cuidado e abrir muito mais a nossa cabeça, para tentar realmente entender o que está acontecendo. Isso não é passar pano para as coisas ruins, mas é, antes de julgar se é bom ou ruim, tentar entender que os nossos olhos enganam a gente, que a nossa percepção engana a gente, que a nossa moral e a nossa ideia do mundo, às vezes, está sendo um véu diante de algo que está na nossa frente, por mais que a gente ache que esteja vendo. E não se esqueça que o Pensando no Japão é uma escola de língua e cultura japonesa. Se vocês quiserem estudar com a gente, é só entrar em contato em todas as nossas redes sociais. Muito obrigado, eu sou Rafael Mauri, espero vocês no próximo vídeo. Até mais!